Olá, alunos do curso de Direito da Faculdade SMG. Professor Gustavo, da disciplina de Economia. Hoje iremos falar aí sobre o mercado. O mercado, quando falamos sobre ele, nos vem à cabeça um local que compramos tudo aquilo que precisamos, ou tudo aquilo que queremos ou que desejamos. Para a economia, o mercado nada mais é do que uma estrutura onde as pessoas que possuem o interesse de vender seus produtos colocam eles à disposição de quem tem o interesse de comprá-los. Dessa forma, nós verificamos que existem dois grandes grupos de mercado: o mercado de fatores de produção e o mercado de bens e serviços. O primeiro mercado, o primeiro grupo, ele é aquele grupo onde as pessoas que possuem os fatores de produção, que são o trabalho, as matérias naturais e o capital, colocam à venda para quem tem o intuito de adquirir. Então, o trabalhador coloca sua mão de obra, sua força de trabalho à disposição. O produtor rural, por exemplo, coloca à disposição os seus recursos naturais, aquilo que ele planta, aquilo que ele colhe. E de capital temos aí tanto o dinheiro quanto o maquinário, a tecnologia, a indústria, o local onde as empresas estruturam seus estabelecimentos, seus negócios. E, nesse caso, quem está ali para comprar ou para adquirir esses fatores de produção são aqueles interessados neles. Uma pessoa que precisa contratar um trabalhador, uma pessoa que precisa de um recurso natural, seja uma batata, uma soja, para transformar no seu produto, ou seja, ele necessitando do capital, necessitando do dinheiro, necessitando de uma tecnologia, de uma máquina específica, ou até mesmo um local para estruturar a sua empresa. Tem-se aqui então o primeiro fluxo de renda que a gente vê no mercado, que é o fluxo da renda saindo do empresário ou da pessoa física ou jurídica que quer comprar os fatores de produção, indo para as pessoas, para as famílias que detêm os fatores de produção. O segundo grupo que nós temos aí é o mercado de bens e serviços. O mercado de bens e serviços, ele é estruturado pelos fornecedores e pelos consumidores. Os fornecedores, eles vendem bens materiais, corpóreos, uma camiseta, um celular, um computador, ou prestam um determinado serviço de contabilidade, de advocacia, de professor. Então, a prestação de serviço, ela é mais realizada por pessoas, e os bens são mais bens materiais, móveis. E as pessoas que vão comprar são aquelas pessoas que são interessadas nesses bens ou na prestação desses serviços, tendo aqui um fluxo de renda saindo das famílias, das pessoas interessadas em comprar e adentrando nos empresários, nas pessoas físicas ou jurídicas que compraram os fatores de produção e transformaram em bens e serviços. Então, nós temos aí um ciclo da renda. Perfeito? Então, para que estudar isso daí? Para a gente ter uma ideia de como funciona e de como é cíclico a renda que flui dentro do mercado. Mas o mercado, ele se divide. Nós temos várias estruturas, vários modelos de mercado. Nós vamos passar agora a verificar primeiramente as características, os fatores determinantes desses modelos, dessas estruturas, para depois poder analisar individualmente cada uma delas. A primeira característica que nós vamos analisar se tem pela quantidade de pessoas. Nós verificamos aí então o mercado, quando o mercado ele pode ter várias pessoas participando dele, poucas pessoas participando dele.
Quando nós falamos de várias pessoas, nós podemos observar de várias pessoas querendo vender, seja bens e serviços ou seus fatores de produção, e várias pessoas também querendo comprar toda essa situação que está sendo vendida. Por sua vez, a outra estrutura que nós verificamos, né, a outra contraponto, é um mercado com um ou poucos agentes, poucas pessoas. Essas poucas pessoas ou quantidade de uma única pessoa, ela também pode ocorrer em ambos os polos, tanto no polo de vendedor quanto no polo de comprador. Esse mercado com poucos agentes é um mercado onde essas pessoas podem, de uma forma direta ou indireta, influenciar no preço do produto. Por quê? Porque são elas as vendedoras. Já em um mercado com várias, torna-se mais complexo uma pessoa querer tentar influenciar o preço. Na verdade, acabam sendo mais tomadoras do preço que o próprio mercado em si gera. Temos aí o próximo fator ou a próxima característica a ser analisada, que é o produto. Quanto às suas características, né? Nós podemos ter um produto homogêneo ou um produto diferenciado ou heterogêneo. O produto homogêneo é que aquele produto colocado no mercado ele é idêntico, ele é igual, todas as suas características. Então é um produto que pode ser facilmente substituído por outro, de um outro fornecedor, de uma outra marca. Por sua vez, um produto heterogêneo, ele é um produto diferenciado, seja na sua característica principal, seja na sua estrutura, na sua qualidade, na sua durabilidade, na sua cor, no seu formato. E o terceiro fator ou característica a ser analisada tange-se a questão de existência ou não de barreiras. Nesse caso, essas barreiras elas podem ser consideradas barreiras legais ou barreiras colocadas aí pelo próprio capital. Podemos observar aí que tem legislações de alguns países, assim como a do Brasil, que instituem pela legislação ou pelas suas constituições monopólio ou concorrência sem barreiras. Nós temos também aí questões de capital. Às vezes precisa de um investimento muito grande para se produzir um determinado produto. Então não é qualquer empresa ou qualquer pessoa que consegue entrar direto nesse mercado fabricando o produto na mesma proporção, na mesma qualidade que as outras empresas. Estudando essas três características, esses três fatores do mercado, nós conseguimos estudar, conseguimos analisar as estruturas do mercado, que é o que nós vamos ver a partir de agora, que elas se dividem aqui pelo conteúdo em 6. Nós temos aí o monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio, concorrência perfeita e a concorrência monopolística. O primeiro deles, como eu falei, é o monopólio. No monopólio, nós temos uma única empresa no polo do vendedor, seja uma única empresa para vender um fator de produção, seja para vender bens e serviços. Podemos ter aí poucos ou vários compradores, mas no monopólio nós sempre vamos ter uma única empresa vendendo um determinado produto. Então aí já adentrando na outra característica que é o produto, é um produto específico, produto individualizado, que só essa empresa que detém o monopólio vai conseguir fornecer. E analisando aí o outro aspecto, o outro fator das barreiras, caso outra empresa entre na disputa, na concorrência, deixará de existir um monopólio, passará a existir outra estrutura de mercado.
Então nós temos barreiras fortíssimas para que não se quebre um monopólio. No Brasil, como havia mencionado, a Constituição, lá no seu artigo 177, ela vai estabelecer um monopólio sobre o petróleo e os minerais nucleares como da União. Então apenas o governo federal pode explorar por si ou mediante parcerias com empresas públicas ou privadas, né, com apenas uma, para não quebrar o monopólio, ok? Mas sempre sendo apenas uma. Então, retomando aí que nós estamos falando do monopólio, ok, pessoal? Então, nós temos aí a questão do monopólio, que é de uma pessoa, com um único produto, com barreiras fortíssimas, seja ela pela lei, seja ela pelo capital. Uma outra visão, uma outra forma, uma outra estrutura de mercado é o oligopsônio. O oligopsônio, ele acaba sendo o inverso do oligopólio. Por que eu digo o inverso, pessoal? Porque no oligopsônio eu tenho apenas um comprador. Tá? É uma estrutura de mercado bem diferente, bem sui generis. Nós temos apenas um comprador e vários vendedores. Imaginemos a situação de um local, uma cidade, onde nós temos um grupo de 1.000 trabalhadores, 1.000 pessoas que estão ali para vender a sua força de trabalho. E nessa cidade haja apenas uma fábrica, uma empresa, uma indústria que vá empregar todas essas pessoas. Obviamente que essa pessoa jurídica, essa empresa, não consegue colocar todos os 1.000 funcionários no seu quadro. Então, ela vai acabar escolhendo aqueles que melhor fizerem o preço ou menor preço, que a empresa acabe tendo até um lucro um pouco maior, caso ela vá depois vender bens e serviços. Então nós temos aí um produto homogêneo, né? Nós temos 1.000 pessoas fornecendo o mesmo produto, fornecendo a sua força de trabalhos. E na barreira, assim como no monopólio, nós temos uma barreira muito forte de que, havendo a entrada de qualquer outra pessoa como consumidora nesse cenário, o monopsônio deixa de existir, assim como o monopólio. Alguns ainda falam da possibilidade do monopólio bilateral, o monopsônio bilateral. É uma hipótese de que há apenas um comprador e apenas um vendedor no mercado, na relação aí de compra e venda. Partindo para o próximo estrutura de mercado, nós temos o oligopólio. O oligopólio, ele se traduz numa estrutura de mercado que nós temos poucas empresas, mas essas empresas são grandes, são empresas fortes, são empresas que já fizeram um investimento grande, pesado no seu desenvolvimento, no seu capital. Enquanto nós podemos ter aí vários compradores, vários consumidores. Imaginemos aí uma estrutura de mercado de veículos, onde nós tínhamos até pouco tempo 4 grandes montadoras de veículos dominando quase todo o mercado. O produto, nesse caso, pode ser um produto tanto homogêneo quanto heterogêneo. Pode ser um produto igual, como pode ter suas diferenciações. No exemplo das montadoras de veículo, por exemplo, nós conseguimos distinguir de uma forma muito simples qual que é o carro da montadora A, B e C. Então, elas traziam uma forma de concorrência ali. Elas traziam que um era mais confortável, o outro tinha mais acessórios, o outro era mais veloz, o outro mais econômico. E, da mesma forma como nos vistos anteriormente, nós temos grandes barreiras para entrar nesse mercado. Assim, vejamos que para você desenvolver um veículo, você precisa de anos de pesquisa, precisa de investimentos grandes em maquinários e até mesmo na própria fabricação do veículo como um todo. Então nós temos uma grande barreira de capital.
No oligopólio, nós temos aí duas situações que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira é a situação de que essas empresas, como elas são poucas, elas podem começar a querer concorrer entre si, tentando baixar o preço, fazendo um melhor preço, um menor preço, para tentar vender ou para tentar, de repente, prejudicar alguma outra empresa. E uma outra forma também, que no Brasil é proibida, que é o chamado cartel. Quando essas empresas sentam, se reúnem, fixam um determinado preço e todas elas vão praticar esse preço. A próxima estrutura que nós vamos analisar é o oligopsônio. O oligopsônio também é o inverso do oligopólio. Aqui nós temos poucas empresas ou poucas pessoas que vão adquirir produtos, que vão adquirir fatores de produção. Analisemos a seguinte situação, tá? Um caso de uma cidade dos produtores de cacau, das pessoas que plantam, que colhem cacau, produto extraído da terra, né, que normalmente aí acaba sendo homogêneo, possui apenas poucas empresas interessadas em adquirir esse cacau. Nesse meu exemplo, por exemplo, nós vamos ter aí a Lacta, Nestlé, Cacau Show e a Copenhagen. Então, é um grupo pequeno de pessoas que vão adquirir esse produto, adquirir essa matéria-prima, adquirir o bem e serviço aí. Quanto mais gente tiver aí, mais chances as empresas ou as pessoas que estão vendendo vão conseguir barganhar para de repente conseguir um preço melhor, maior, de repente um pouco mais de lucro. Ok? Beleza? Adentrando agora na concorrência perfeita, nosso quinto modelo ou estrutura de mercado. Concorrência perfeita, pessoal, como o próprio nome diz, ela é perfeita, só que ela é utópica. Ela, infelizmente, hoje, no cenário mundial, não existe uma concorrência perfeita. Por que não existe uma concorrência perfeita? Porque, como nós vamos ver, as estruturas exigem muito, que é o que nós não temos hoje no cenário mundial. Então, nós temos aí a estrutura da concorrência perfeita, uma quantidade muito grande de empresas, de vendedores, de produtores que estão aí para vender seus fatores de produção, seus bens e serviços, e temos muitas pessoas querendo adquirir. Não há espaço para tentar fazer um preço maior do que o preço realizado pelo mercado. O preço acaba sendo igual, acaba sendo o mesmo para todo mundo. Quem tentar fazer algo um pouco diferente vai acabar não conseguindo vender. Nesse aspecto também nós temos o produto como um produto homogêneo. O produto de todos os vendedores deve ser um produto igual, idêntico, não pode haver distinções. Aqui talvez seja o maior problema da concorrência perfeita, tá? Nós não possuímos no mundo hoje todos os produtos ou produtos que nós possamos dizer que são exatamente iguais em todas as suas características. E no tocante às barreiras, tá? Concorrência perfeita, não existem barreiras. Então, eu posso criar uma empresa, posso fechar uma empresa, posso mudar de ramo de atividade da forma que melhor me satisfazer para que eu possa aí conseguir ter melhores vantagens nesse mercado. Esse mercado também, por todos esses fatores, tá, pessoal? Nós temos aí uma ampla publicidade. Tudo o que se faz no mercado, todo mundo tem conhecimento do preço, dos custos, dos lucros. Por isso que muitos dizem que nós temos aí um caso utópico. Perfeito? A próxima estrutura que nós vamos ver, que é a última também, é chamada de concorrência ou de competição monopolística. Essa estrutura de mercado é uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e os monopólios e oligopólios. Intermediária por quê? Porque ela possui
algumas características de cada. Nesse aspecto, nós temos aí, então, na concorrência ou na competição monopolística, várias empresas e vários compradores, vários vendedores, vários compradores, tá? Só que aqui nós temos um mercado de competição mais estruturado. Nós temos, então, aí a possibilidade das empresas aumentarem ou diminuírem uma parcela, uma pequena parcela do seu preço, do seu valor, para que possa vender de repente uma quantidade maior ou chamar a atenção de alguns consumidores, de alguns compradores que não era da sua área, assim como, por exemplo, podemos ver no mercado a possibilidade de promoções, ok? Aqui na concorrência ou na competição monopolística, nós temos então um produto que ele pode ser homogêneo, mas também produtos que podem ser diferenciados, tá? que acabam sendo os mais comuns nessa concorrência. Por quê? Porque eu vou ter algo que chame a atenção do meu consumidor para que eu acabe sendo a opção principal desse meu consumidor. Por isso que é chamado de monopolística, tá? Que eu chame a atenção para que eu acabe sendo a opção principal do meu consumidor. Podemos pegar aí, por exemplo, a indústria de sabonete, onde nós temos vários sabonetes, várias marcas, vários modelos, várias embalagens, e que cada um acaba tendo a sua opção aí, seja pelo preço um pouquinho menor, seja por uma qualidade um pouquinho maior, sendo um preço também um pouquinho maior. E aqui também nós temos, tá, uma inexistência de barreiras. Também há a questão de que a pessoa pode fazer qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa, pode entrar e sair do mercado sem qualquer burocracia, sem qualquer problema, tá? Sem qualquer barreira. Como nós vimos anteriormente, tá? O Brasil, lá no seu artigo 77 da Constituição, prevê o monopólio. Fora essa questão do monopólio do petróleo, a própria Constituição, no seu artigo 170, prevê que o país, tá, vai se pautar na ordem econômica com base na livre iniciativa privada e com base na livre concorrência. Parágrafo único, tudo isso previsto no artigo 170, e no parágrafo único desse mesmo artigo, tem-se a previsão de que qualquer pessoa poderá abrir qualquer tipo de negócio sem autorização do poder público, exceto aquelas situações que a lei exigir, que aí nós vamos ter a Lei 13.874 de 2019, que prevê certas situações. Tendo em vista então que o Brasil ele prevê a questão da livre iniciativa e da livre concorrência, pessoal, nós temos aí alguns instrumentos legais, jurídicos, para fazer a defesa dessa livre iniciativa e dessa livre concorrência, ok? O Brasil, então, inicialmente nós tivemos aí a Lei 8.884 de 94, que ela foi revogada pela Lei 12.529, que inclusive é a lei que vigora atualmente. Essa lei, ela prevê situações administrativas, tá? Sanções, multas, entre outras situações que nós iremos ver. E também temos aí a Lei 8.137, que prevê aí sanções penais por violação da ordem econômica, ok? Então, dentro da estrutura administrativa, entrando aí na Lei 12.529, nós temos criado por esta lei o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC. De acordo com o artigo 3º dessa lei, o SBDC ele é composto por dois órgãos, tá? Duas entidades, um órgão e uma autarquia. O órgão é a Secretaria de Acompanhamento Econômico, vinculada aí ao Ministério, e o outro é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Se só a gente acompanhar na TV aí que a gente já ouviu falar bastante sobre esse CAD. Esse CAD, pessoal, ele é um órgão judicante dentro da administração pública.
dentro dessa questão de defesa econômica. E ele se divide em 3 organismos: o Tribunal Administrativo, a Superintendência Geral e ao Setor de Estudos Econômicos. O Tribunal Administrativo, no decorrer da lei, vai ter todas essas especificações. Ele é composto por um presidente, conselheiro presidente, e por 6 conselheiros. Essas pessoas são eleitas com base no seu conhecimento, na sua reputação, e elas possuem aí várias atribuições. O presidente, ele tem a obrigação de representar o CAD, caso o CAD esteja em alguma ação. Ele tem direito a voto, inclusive a voto de qualidade, para decidir nos processos que o CAD analisa. Ele tem aí a possibilidade de assinar termos de compromisso, acordos com aqueles que violam as situações previstas aí, as infrações. Os outros conselheiros, eles são relatores dos processos, eles podem propor acordos ou termos de compromisso, podem solicitar diligências, esclarecimentos, podem fazer certos mecanismos aí para fazer o julgamento dos processos, como se fosse uma pessoa do órgão judicial aí, apesar de ser um tribunal administrativo. O departamento ou setor de estudos econômicos, ele é composto por um economista que vai fazer estudos e pareceres com base no que for solicitado para fazer análise de impactos na ordem econômica. E a superintendência, ela tem o condão, tem a competência de analisar indícios de abusos, de infrações, né, de instaurar inquéritos civis, arquivar o inquérito civil ou transformar em um processo administrativo, entre outras situações. O que esse tribunal julga, pessoal? Ele julga infrações provocadas a quê? A ordem econômica. Como nós estamos vendo, nós temos o mercado, tá? E o Brasil, ele prevê pela concorrência. Então aqui nós temos várias possibilidades de infrações, todas elas de violação de livre iniciativa e de livre concorrência, tá? Impedir uma empresa de entrar no mercado desde que não seja um monopólio instituído pela lei, falsear certas situações, tentar ter o domínio do mercado sendo uma empresa maior aí, tendo o controle de tudo, querendo comprar todas as outras empresas, tá? E essas infrações, elas são respondidas, elas são aplicadas, né? Elas são realizadas tanto pela pessoa jurídica quanto pelo seu administrador ou pela pessoa física que trabalha junto a essas empresas ou que trabalha no meio econômico. Essas infrações, elas possuem várias sanções. A principal delas é a aplicação de multa. Para as empresas que atuam no mercado, é de 0,1% a 20% do faturamento bruto adquirido com vantagem em cima dessa situação, dessa infração. Para o administrador, que aí agiu com dolo ou culpa para essa empresa, ele vai responder com 1% a 20% do valor aplicado à pessoa jurídica. E as outras pessoas jurídicas aí que não possuem faturamento bruto a ser analisado, podem responder com uma multa aí que varia de 50 mil a 2 bilhões de reais. Tá? Caso essas empresas realizem novamente os mesmos atos, elas respondem por reincidência, e a reincidência dobra essas infrações, dobra essas multas. Além dessas sanções, pessoal, nós temos outras, como a publicação da decisão que puniu a empresa em jornal de circulação por 2 vezes. Temos a
proibição dessas empresas de contratar com o poder público, tem-se a inscrição dessas pessoas em cadastro de defesa do consumidor. Então tem outras sanções aí que, além da multa, acabam sendo complexas, além de responder por crime e poder até ser preso. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês hoje nessa aula é isso, tá? Agora nós vamos ter ali no fórum de discussão, questionamento, e também vamos ter uma outra análise e uma outra atividade para estar valendo nota. Valeu, até mais!